bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na TV Passo Fundo, que tem os melhores patrocinadores neste programa. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Agradecendo esses patrocínios, hoje eu estou com um dos patrocinadores, a representante, a diretora, a presidente, a CEO da Vital Profissional Center, que também é psicóloga, que tem a especialidade, é especialista mais em famílias, relacionamento. E hoje, já que a gente está em junho, olha como ela está linda, eu tô falando de Indiamara Calma, tudo bom, minha amiga? Tudo bom, Olivia? Tudo bem, essa psicóloga que sempre trabalhou com famílias, que é a parte que ela mais gosta, do global. Exato. Não só de um indivíduo só, de todos, né? Isso. Junho, namorados, pensar no amor a gente tem que pensar todos os dias, mas Sim. tem datas que fazem a gente lembrar, sentir mais. Vamos falar hoje sobre relacionamento amoroso, problemáticas, sugestões e dicas, não é? Isso. É sempre um prazer, né, Lívia, vir aqui conversar com você. Sempre adoro, né, você, a gente se encontra sempre, né? Sempre, graças a Deus. E vamos falar um pouquinho, né, desse tema tão importante, né? Esse tema que, já que segunda-feira, né, é o Dia dos Namorados, vamos falar um pouquinho sobre relação amorosa. E o que você está vendo de diferente, como está caminhando nessa modernidade, os relacionamentos? Porque as pessoas estão envelhecendo e os relacionamentos estão mudando porque as pessoas estão mudando. Sim. E os jovens também, tem casamentos jovens que você também atende. Sim. E a gente poderia dar de introdução para quem está nos vendo? O que eu percebo hoje é que o jovem, principalmente, ele tem talvez um outro objetivo com o casamento, né? Ele pensa assim, eu não estou feliz, eu não preciso ficar aqui, né? Simples. Prático e simples, né? Já os casamentos antigos, eles foram, vamos dizer assim, passado para as pessoas, foram doutrinados de outra forma, que você tinha que ficar ali, né? Você tinha que, através dos ditados dos nossos antigos, né? Dos nossos avós, dos nossos bisavós, casamento não é você colocar um casaco e quando tá com calor, você tira. Não, casamento é algo assim, né? Então, eu vejo que essa mudança hoje está acontecendo. Existem duas maneiras de você enxergar isso, né? Aquela maneira antiga, de uma certa forma, se abre um pouquinho para o mundo. Porque às vezes tem mulheres, tem homens que são infelizes no seu relacionamento, mas acabam ficando por muitas coisas que não conseguem tomar uma decisão. E às vezes o não tomar a decisão implica na sua maneira que ela foi criada, aonde já entra aquilo que é o trabalho, o que seria uma psicóloga sistêmica. Né? Quando o paciente vai no meu consultório, o casal, enfim, eu não consigo enxergar o indivíduo somente. Né? Quando vai o casal, através daquela mulher, tem uma família atrás daquela mulher. E o homem tem uma família atrás desse homem. Então, na verdade, é um casamento de duas famílias, de famílias com crenças totalmente diferentes. Né? Às vezes, vamos falar até nas etnias. Às vezes, por exemplo, uma japonesa casada com um brasileiro, enfim, um italiano casado com uma outra etnia. Então, se você for pensar, hábitos e culturas diferentes. Ali já começa o quê? Choque. O choque. Ali já começam as divergências, porque é tão, né, assim, vamos casar, é tudo um mar de rosas, mas quando começa o dia a dia... Pensa na festa primeiro, né? Pensa primeiro na festa, né? Tudo de bom e de maravilhoso, porque o casamento, na verdade, ele começa antes disso, né? Ele começa lá no namoro. E às vezes, até o relacionamento tóxico, abusivo, ele dá
alguns, vamos dizer assim, mostra com pequenos gestos que é um relacionamento tóxico, mas às vezes a pessoa não se dá conta. Vamos pensar assim, tem aquele que é o dependente e aquele que é o controlador, né? Então, esse controlador, que é o narcisista, que é aquela pessoa que quer controlar tudo, então ele vai sempre atrair pessoas dependentes. Pessoas com baixa autoestima, pessoa que não consegue se colocar, não consegue dar a sua opinião. É como se fosse assim, falando a grosso modo, é uma presa mais fácil, né? Ele não quer um relacionamento, ele quer alguma coisa que ele domine, que ele fique de chefe. Isso, que sacie... Ele ou ela, né? Ele ou ela, que sacia aquela vontade, né, de predador mesmo, vamos dizer assim, porque do momento que esse indivíduo percebe que ele está conseguindo se colocar acima dessa pessoa, ele já está assim se sentindo maravilhoso por dentro, né? Mas às vezes é sutilmente, sabe, que ele dá indícios de que é um relacionamento abusivo. Ou vice-versa, né? Então, às vezes, um controle excessivo, às vezes um ciúme excessivo. Então, na verdade, o que acontece? Essa pessoa que é dependente acaba se envolvendo e cada vez mais se envolvendo e não consegue sair da relação. E essa pessoa que é o controlador, o narcisista, enfim, é um transtorno de personalidade. Ela não vai mudar, ela, vamos dizer assim, a personalidade dela é assim. E qualidade de vida é o que a gente fala aqui na TV Passo Fundo no programa Saúde. Qualidade de vida tem a ver com relação. A gente volta no segundo bloco falando sobre as relações amorosas. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde hoje com a psicóloga que eu adoro, porque ela fala de vida, fala de gente, de relação, da família completa, do pacote completo, que era o que a gente estava falando no primeiro bloco. O pacote, quando a gente casa, vem um pacote completo, né? Sim. Vem a família de um, a família do outro e a gente faz uma família. Estávamos falando sobre relacionamento tóxico, mas eu também gostaria de abordar essa parte, que tem duas bagagens aí que você falou,
E duas bagagens que não são fáceis de lidar, né, doutora? Sim, com certeza. Na verdade, o casal, é importante eles pensar que é 50% cada um, né? Então, não existe, por exemplo, alguém culpado na relação quando a relação não dá certo. Ah, mas o meu relacionamento, o meu casamento não deu certo porque fulano ou fulana fez isso ou fez aquilo e não deu certo por isso. Não existe, vamos dizer assim, o culpado maior. Porque se existe uma ação, tem uma reação, né? Então, o casal é sempre 50%. Se tal pessoa fez algum determinado, né, alguma coisa, a outra pessoa contribuiu para que isso acontecesse. E doutora, é tão difícil o que a gente vê, o que a gente já passou por em vários relacionamentos que a gente teve, de namoro até o casamento, é difícil dosar até onde eu devo ceder para que não machuque o meu ser, a minha autoestima, o meu amor próprio. E aí, doutora? Porque na verdade, assim, ó, namorar, amor é alguém te dar luz, né? Não é alguém te tirar a luz, né? Porque se essa pessoa te tira a luz, já começa não sendo amor, né? Então você começa a pensar, bom, o que está acontecendo no meu casamento? O primeiro passo, se a pessoa procura ajuda, isso é muito importante, porque é sinal que eles estão ainda apostando nesse casamento. E dentro do setting terapêutico, dentro do consultório, a psicoterapeuta vai fazer o quê? Vai fazer essa mediação, né, com esse casal, aonde vai entender o porquê que está acontecendo essas divergências. Ou às vezes, né, no campo de família, que uma família tem hábitos diferentes e eles não estão conseguindo. Então, na verdade, é como nós estávamos falando, né, Lívia? Começa o casamento assim, né, com a festa, com coisas boas, mas quem que senta para falar sobre, bom, e agora, como que vai ser as regras do nosso casamento? Porque as regras do marido vai ficar lá na família de origem do marido. As regras da mulher vai ficar na família de origem da mulher. Então, esse casal tem que sentar... Não fica, doutora, não fica. Realmente, né? Eu vou te dizer que não é fácil, mas é possível, né? Então, na verdade, assim, vamos pensar de uma maneira bem... O casamento não deixa de ser um contrato, né? O casamento é um contrato. E nesse contrato tem que ter as cláusulas. Como que vai ser o nosso casamento? Talvez assim, eu falando parece uma coisa assim tão, né? Mas, claro, o amor Mas não existe aquele amor de conto de fadas também, né? Essa coisa assim, que nós vamos viver felizes para sempre e que, nós nunca vamos... Gente, a vida volta para a realidade. Mas aí eu fico pensando, doutora, os casamentos antigos tinha até que a morte nos separe, né? Então as mulheres acabavam ficando, e os homens também, né? Mas as mulheres, a gente fala mais, ficavam mais atreladas ao casamento, se não estavam felizes, iam até o fim da vida. Sim. Hoje em dia... tem também um lado que não precisa ficar junto se não tá bom. Deveria ter um pouco dos dois, porque eu acho que falta um pouco de tentativa de... Com certeza, concordo. Falta essa tentativa. Mas essas tentativas, às vezes, eles sozinhos não conseguem. Por isso que é muito importante hoje a nossa profissão. Porque nós, junto com o casal, podemos ajudá-los. Até porque tem muitos que não conversam. Aí onde entra falam só sobre o dia. A primeira, vamos dizer assim, uma das coisas mais importantes do relacionamento é a comunicação, né? Porque a comunicação é o elo que tem que saber. A pessoa não sabe o que a outra está pensando. A pessoa não sabe exatamente o que está se passando, né? O que se passou durante o dia. Se a pessoa em si chega em casa, às vezes mais mal-humorada ou mais quieta, porque... enfim, está cansada, né? Então, na verdade, assim, é importante o casal se conhecer, mas para se conhecer, precisa essa comunicação. Se não tem comunicação, não tem como, né, o casal se encontrar. E é muito importante, claro, a flexibilidade.
né? Porque os casamentos de antigamente tinham essa flexibilidade. Então, realmente, você tem flexibilidade, mas quando você percebe que as coisas assim já é uma coisa mais de transtorno, que é uma coisa mais pro abusivo, daí você tem que ficar alerta. E relacionamento abusivo é o que a gente vai ficar falando agora nesse bloco e no outro. E no final a gente vai acabar falando sobre se o amor prevalece e quando prevalecer, sim. né? Mas o relacionamento abusivo tem algumas luzinhas que devem acender. Em que momento a gente deve ficar atento, doutor? Olha, sempre está acendendo luzinhas. No namoro, principalmente, tá sempre acendendo luzinhas. Não adianta insistir para casar se o negócio já acendeu várias luzes, mas só né? que às vezes o que acontece? O amor, né? A pessoa tá tão empolgada. Essa pessoa ela vai mudar. Eu vou dar uma chance para essa pessoa. Essa pessoa vai amadurecer. Talvez ela tenha a idade dela. Não vai acontecer. Ela tá só se iludindo. Então, na verdade, o que tem que acontecer? Esses alertas, né? A pessoa tem que se dar conta. E junto com ajuda, porque é isso que é muito importante, essa ajuda. É muito importante, vamos dizer, a família ajudar, um elo, né, também, assim, junto com essa pessoa, porque a autoestima dela começa a mudar, porque ela é dependente, ela vem de uma família codependente, porque todo indivíduo que é dependente, ele não é dependente sozinho, ele veio de uma família onde todos são dependentes. Então, na verdade, todos ali precisariam de uma ajuda. Ajuda que a gente vai dar dicas no último bloco. E vamos falar sobre relação amorosa e amor. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Último bloco que a gente está falando sobre relação amorosa, então dele tricotar aqui, ó, inclusive nos bastidores. Tenho certeza que você está ou se enxergando em algum relacionamento que teve ou que está vivendo, ou tem alguma amiga que precisa, um amigo que precisa de ajuda. Então fica aí, porque eu vou agradecer os patrocínios e a gente vai continuar falando sobre isso. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, My Laser, depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Doutora Indiamara, dedo podre, que a gente estava falando isso sobre no intervalo. Sim. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho dedo podre, eu saí de um relacionamento abusivo, eu me relacionava com uma menina ou com um menino, ou um senhor, ou que seja, né, uma pessoa que me fazia mal, e eu sei que ela me fazia mal, que ela me dominava, mas eu tenho dedo podre. Existe isso, doutora? Olha, se a pessoa não se dá conta que ela precisa fazer mudanças, é muito fácil que ela possa repetir os mesmos padrões. Ela vai escolher uma outra pessoa
com essas mesmas características. Sem querer, ela acaba achando que um pouco é normal? Não é que ela acha normal, até ela reluta com isso. Ela reluta, só que ela não consegue. Ela entra num círculo vicioso, né? É como o caso, por exemplo, vamos falar daquele relacionamento abusivo, aquele bem sério, onde existe ameaça de morte. Pode virar até um... Isso, exatamente. Então, ela não consegue sair, né? Porque às vezes as pessoas dizem, meu Deus, mas é só separar, pronto. Não, não é tão simples assim. A pessoa, na verdade, ela precisa de muita ajuda. Ela não consegue porque aquilo vai se tornando um círculo vicioso. Eu conheço pessoas que se relacionaram, tiveram problemas gravíssimos e voltaram para aquela pessoa. É algo assim. Tiveram problemas gravíssimos. Com certeza. Então é sobre isso que a gente gostaria. Então a pessoa tem que olhar para ela e ver que quem tem que mudar é ela. Quem olhar para si e perceber que ela está tendo algumas coisas que está atraindo esse tipo de pessoa. Então é ela que tem que trabalhar a sua autoestima, o seu amor próprio, o seu autocuidado, né? O porquê que ela procura, né? Qual a origem, da onde, por que ela procura pessoas assim. E veja, doutora, tudo que a senhora está falando e o que a gente está conversando é o relacionamento entre duas pessoas, uma relação. E uma relação é algo que tem uma ligação. Uma ligação, exato. Se não tem essa ligação, já tem alguma coisa que já está pifado. Então assim, se nós detectarmos que o relacionamento realmente é abusivo, essa pessoa tem que sair fora mesmo. Né? Com ajuda ela tem que sair fora. Mas ele é tão querido, mas ele fica tão bom depois, ele briga e se arrepende. Se arrepende, pede desculpa, manda flores, compra um presente, enfim, né? De alguma forma. Então, o que acontece? Vamos pensar assim, num relacionamento saudável, tá? Saudável que deveria acontecer, primeiro lugar, eu sempre digo dentro do consultório, primeiro lugar a pessoa tem que colocar ela em primeiro lugar, sempre, né? Ela tem que cuidar dela, da sua autoestima, enfim. A Indiamara, a Lívia, a Maria em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela vai colocar esse cônjuge, né? O seu marido, a sua esposa. Em terceiro lugar, ela vai colocar os filhos. E em quarto lugar, a família de origem. Eu ia perguntar sobre os filhos, porque a gente falou na relação e a relação também vem. Tá? A gente falou da bagagem de antes, que junta com a minha bagagem. Exato. Aí eu faço uma família. E aí começa a minha família e tenho meus filhos. E aí como é que fica a relação? Justamente, porque com os filhos? Às vezes tem filhos que estão ali somente para segurar a relação dos pais. Vamos dar um pequeno exemplo. Às vezes uma criança que não dorme bem à noite, que está sempre se batendo de noite, não dorme. Por que será que essa criança não dorme? Vamos pensar de uma outra forma. Vamos tirar todas as coisas físicas. Não tem dor de garganta, não tem isso, não tem aquilo. Não tem uma doença, mas não dorme. Então, a serviço de que aquela criança está ali? Talvez essa criança está ali para fazer com que a relação dos pais não se dissolva. E também pode ser o reflexo de uma desorganização. Ou pode ser o reflexo de uma desorganização. Mas, geralmente, a criança, ela acolhe para ela. Né? Ela pensa, não, eu estou aqui, ou os meus pais estão brigando por minha causa, ou eu tenho que ficar aqui, porque por causa de mim eles não vão se separar. Então, eu não posso sair desse meio. Eu preciso estar ali. Mentira que crises alérgicas em crianças às vezes tem a ver com... Tudo é sintomático, né? Se você for ver, alguma causa por trás existe. Trouxemos os problemas e para a gente concluir esse nosso dia falando sobre relação amorosa, relação saudável, por onde eu tenho que começar, como eu devo procurar aguardar, porque tem gente que está sempre em busca de um grande amor. De um grande amor, não consegue ficar sozinha. Uma mensagem, doutora, e explicações para uma relação ser saudável. Saudável, né? Realmente, eu acho que seguir esses passos, esses 4 passos que eu citei, porque do momento que você começa a enxergar você em primeiro lugar, você vai começar a fazer coisas que te agradam, você vai buscar coisas que você gosta, mas para você,
E não só para agradar o outro. Não apagar a luz. Não apagar a luz, né? Você tem a tua luz própria. E isso que é importante. No momento que você se colocar em primeiro lugar, depois você vai olhar realmente para o teu cônjuge, você vai ver que daqui um pouco os filhos vão crescer, os filhos vão viver o mundo, ou vão fazer uma faculdade em outro lugar, enfim, e ficam o casal. É verdade. Então, esse casal vai ficar sozinhos. Então, quando não é saudável, às vezes acontece. Existem muitos que se divorciam após os filhos saírem de casa, depois de um longo tempo de casamento. Porque os filhos estavam ali para quê? Para unir. E era o motivo, talvez. E era o motivo. Então, ali eles tinham um objetivo. Era uma tarefa. É, uma tarefa. E daí, no momento que esses filhos saíram, bom, e agora? Qual o meu objetivo? Então, por isso que ao longo dos anos você tem que realmente ver que o teu objetivo também é o teu cônjuge, porque é com ele que você vai envelhecer, é com ela que você vai envelhecer, é com ela que você vai passar, né, o final da tua vida, enfim, e os filhos em terceiro lugar. E a família de origem é lá em quarto lugar. E quantas vezes você vê a família de origem, que é pais, avós, tios, enfim, toda a família se metendo na relação daquele casal e o casal deixa, não diz nada, mas a família de origem está lá dentro, dormindo na cama junto, simbolicamente, né? Sim. Dormindo na cama. Então, eu acredito que seja dessa forma, né? Pensando então na primeira pessoa, que sou eu, depois nos outros, aquela questão de estar bem para também fazer bem a relação. Bem, isso. Primeiro lugar, você. Sempre, né? Começou a apagar a luz, não tá bom. Não tá bom. Eu acho que seria essa a mensagem. Lições que a gente sempre aprende aqui nos programas contigo, psicóloga Indiamara, que é a questão de não separar as coisas, mas olhar cada lado para trazer uma relação saudável. Uma relação saudável. De verdade. E não esquecendo da comunicação, né? Que a comunicação é o alicerce de tudo também. O alicerce é o amor, a gente deseja um grande, maravilhoso Dia dos Namorados, mas não esqueça que o presente não é só no Dia dos Namorados e o presente não precisa ser caro. Não, às vezes a presença, né? Às vezes a presença já muda. Já muda. Um abraço para vocês, a gente volta na próxima semana com o seu programa Saúde. Até lá!